Atualizações no Palmeiras, Carlos Miguel. Pode pintar mesmo no Verdão, como foi publicado nessa sexta-feira? Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pediu para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão sondou mesmo o Carlos Miguel. Nessa sexta-feira, o portal IG afirmou que o goleiro que está à venda no Nottingham Forest foi procurado por representantes do Palmeiras. O Verdão não fez contato com o Nottingham Forest, mas sim com o Juliano Bertolucci para entender as condições de um eventual negócio. Repito, como o Carlos Miguel está à venda, a maior dificuldade não é tirá-lo do clube inglês. Pedida de algo na casa dos 4 milhões de euros, o Carlos Miguel ganha na casa dos 600 mil reais por mês, números absolutamente compatíveis com a realidade financeira do Verdão, que busca sim um goleiro, mas o perfil desejado no Palmeiras hoje é outro. A ideia do Palmeiras é contratar alguém que possa ser preparado para num futuro não tão distante suceder o Everton, e não contratar alguém que chegaria para rivalizar com o atual titular e um dos ídolos do torcedor palmeirense. Vale a lembrança de que o Carlos Miguel, enquanto goleiro do Corinthians, chegou a ter problemas com o Cássio, porque ele forçou a barra para ser titular, e essa não é uma circunstância com a qual o Abel Ferreira e os dirigentes palmeirenses estão dispostos a conviver. Então a percepção que eu tenho é de que é pequena a chance de o negócio acontecer, apesar de as cifras estarem absolutamente dentro do orçamento palmeirense. Só para completar, é importante lembrar também de um vídeo divulgado no final do ano de 2023, em que o Carlos Miguel aparece num período de férias cantando aquela música que o Palmeiras não tem Mundial nem Copinha, por sinal o título da Copinha já veio depois. Para completar o noticiário, eu vou viver de contar que apenas 6.600 ingressos foram vendidos para a partida entre Palmeiras e Ceará nesse domingo no Allianz Parque, reflexo da eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. Nicola, eu como palmeirense fico muito triste com essa situação do Palmeiras. Abel já deu. A percepção que eu tenho é uma percepção de que o Abel fica só até dezembro, tá? Ele não vai renovar o contrato, a chance de sair agora é nenhuma, embora o Palmeiras esteja reafirmando o tempo inteiro que pretende renovar o contrato com ele. Agora vem informação. O Abel ficou muito chateado, decepcionado, desapontado e triste com os xingamentos que recebeu de parte da torcida na derrota por 2-0 para o Corinthians no meio de semana. O Abel não esperava, o Abel sentiu ou classificou a atitude como uma ingratidão do torcedor, porque ele entende que o técnico que mais deu títulos ao Palmeiras não seria xingado dentro de casa, né? E o pessoal mais próximo dele, da comissão técnica, também ficou bastante frustrado. Vai haver uma necessidade de uma grande reviravolta para que o Abel mude de ideia e aceite a renovação do contrato, um título importante, alguma coisa nesse sentido, tá? Até mais um detalhe importante, uma das filhas do Abel vai deixar São Paulo, porque ela vai estudar fora, enfim. Então tem mais esse ponto que joga contra a continuidade da família em São Paulo. Estou conversando aqui com uma fonte no WhatsApp para ver se a gente consegue mais alguma atualização. Pintou outro superchat. A Leila é arrogante. Ela dividiu a torcida do Palmeiras. Até os rivais estão torcendo pelo Fica Abel. Estou envergonhado, nunca vi isso e tenho 46 anos. A grande verdade, vamos ser sinceros, a grande verdade é que a Leila Pereira nunca teve do torcedor do Palmeiras o mesmo carinho do Paulo Nobre, nunca. E nem vai ter. Primeiro porque a Leila não é palmeirense, para começar. A Leila era vascaína e ela acabou se tornando palmeirense por conta da influência do marido, esse sim, palmeirense fanático, o José Roberto Lamarck. Depois, porque o discurso da Leila está muito distante do discurso do torcedor. A Leila, sempre que pode, ela faz questão de lembrar que o Palmeiras de 2014, que o Palmeiras de 2015, o Palmeiras anterior à chegada da Crefisa, era um Palmeiras em péssima fase, em crise. E ela tenta dizer que se não fosse a existência da Leila, da Crefisa, da FAM, o Palmeiras talvez continuasse naquela situação. Quando, na verdade, os grandes responsáveis pela guinada foram, na minha opinião, o Paulo Nobre, o Alexandre Matos e principalmente o João Paulo Sampaio. Acho que o Nobre e o Sampaio foram os principais, né? O Matos, talvez por tê-lo contratado e montado times campeões. Então, o Anderson Barros e a Leila Pereira, na minha opinião, eles tiveram passagem vencedora pelo Palmeiras
porque eles já pegaram tudo bem estruturado. E toda vez que a Leila diminui o Palmeiras, como se o Palmeiras só passasse a existir a partir do momento em que ela chega, ela manda muito mal. É tudo que um presidente não pode fazer. Mas, boa noite, Nicola Monstro Sagrado. Tem chance de o Veiga sair do Palmeiras? Abraço. Renivon, eu posso dizer para você que o Veiga vê com bons olhos essa saída. O André Curi está tentando, faltam propostas. O Grêmio sondou, chegaram a especular a Itália. Chegaram a sondar, não. O André Curi me falou que tinha sondagem de Itália e Espanha. E eu olho com alguma desconfiança, porque o grande ponto é, o Veiga já está ficando mais para o veterano, aos olhos dos europeus. E aí, e o fato de não ser titular e não ser um cara extremamente intenso, eu acho que tudo isso diminui a possibilidade de um negócio acontecer, tá? Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão, pós-Crefisa, fatura muito mais do que na época em que tinha as empresas da Presidente como patrocinadora? Vivia cantando essa bola para vocês no ano passado, agora dá para trazer com números. Enquanto tinha Crefisa e Fã ocupando todo o uniforme do Palmeiras, o clube faturava 81 milhões de reais por ano. Pois bem, nesse momento, livre de Crefisa e Fã, o Palmeiras já assegurou 148 milhões de reais fixos por temporada. A gente está falando de quase o dobro na comparação com o acordo antigo. Tudo por causa de valores bem mais altos pagos, com um detalhe importante. O Palmeiras atingiu 148 milhões de reais com algumas propriedades ainda livres no uniforme, ou seja, um uniforme mais limpo, com menos parceiros e garantindo bem mais dinheiro do que na era Crefisa e Fã. O Palmeiras tem 100 milhões de reais fixos da Sporting Bet, 25 milhões de reais fixos da Victor, mais 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaselv e mais 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Com valores variáveis, essa grana, esses 148 milhões de reais, podem se tornar ainda maiores. Isso porque a Sporting Bet promete até 73 milhões de reais, a 5 milhões de reais de bônus no contrato com a Victor e 2 milhões de reais de bônus no contrato com a D'Italia. Cansei de dizer para vocês que o acordo da Leila, do Palmeiras com o Crefisa e Fã era muito bom apenas para as empresas da Leila, porque o Palmeiras já tinha no ano passado propostas enormes por conta do patrocínio Master, mas a Leila Pereira esqueceu a condição de presidente do Palmeiras e advogou em causa da presidente da Crefisa e da Fã, mantendo os contratos mesmo com valores muito menores. Só para completar, contar que Estevão estreou com a camisa do Chelsea nessa sexta-feira e marcou o gol de abertura do placar no amistoso entre Chelsea e Bayer Leverkusen. Ele foi titular e teve boa participação como ponta e depois jogando centralizado. Caramba! O Vessone me procurou aqui no WhatsApp para reproduzir uma matéria do GE que informa que, pós-eliminação, nem 7 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para Palmeiras e Ceará. A carga de ingressos vendidos até aqui é de apenas 6.600 entradas. O Palmeiras tem sido muito efetivo nas vendas de ingressos para o seu torcedor dentro de casa, mas, ao que parece, a partida contra o Ceará terá bem pouca gente. Obviamente, reflexo de toda a situação. O Palmeiras não vence títulos desde o Campeonato Paulista do ano passado. E o Paulistão do ano passado foi o único título conquistado pelo Palmeiras em uma temporada e meia, né? Muito pouco para o Palmeiras, que se habituou a ser super campeão. Ele está falando que o Palmeiras está desesperado, tanto que falaram de milhões e milhões e agora passa um pequeno problema e já estão desesperados. Deixa eu aproveitar essa mensagem do Gabriel para falar um pouquinho sobre a questão da camisa, do uniforme do Palmeiras. Essa informação é legal de contextualizar. Muita gente vivia dizendo que o Palmeiras sem Crefisa e Fã iria à falência, teria enormes dificuldades, e essa era uma coisa que a gente já sabia que não era realidade, né? Pelo contrário, a saída da Crefisa e da Fã permitiram ao Palmeiras ganhar muito mais dinheiro. O Palmeiras do ano passado faturou com todas as publicidades no uniforme, camisa, calção e meião, 81 milhões de reais fixos, tá? Era isso que a Leila pagava por Crefisa e Fã. E eu cansei de dizer para vocês, em vídeos no ano passado, que o melhor ao Palmeiras era se desfazer do contrato, especialmente no peito, rescindir o contrato com a Crefisa, até porque existiam várias propostas de casas de apostas esportivas, dispostas a pagar 100, 110, 120 milhões de reais. O que a Leila fez? A Leila, presidente do Palmeiras, preferiu dar voz à Leila, presidente da Crefisa e da Fã, e manteve o contrato de 81 milhões de reais até dezembro. Agora, em 2025,
com muito menos espaços ocupados no uniforme, até porque o Palmeiras ainda não vendeu todas as propriedades. O Verdão já alcançou 148 milhões de reais com patrocínios. Então ele salta de 81 para 148 milhões de reais, quase o dobro na comparação ao contrato anterior. Com um detalhe importante, com bonificações, o Palmeiras pode faturar ainda mais dinheiro. Somente no acordo com a Sporting Bet são 73 milhões de reais de valores em bônus. Tem mais 5 milhões de reais em bônus da Victor e outros 2 milhões de reais da Itália. Os parceiros da camisa do Palmeiras hoje, a Sporting Bet paga 100 milhões de reais, a Victor paga 25, a Sil paga 11 milhões de reais, a Uniaselv garante 8 milhões de reais e a de Itália Panelas paga 4 milhões de reais, todas essas cifras que eu passei, valores por temporada, tá bom? Então, com a comparação, acho que dá para entender um pouquinho de como é que anda essa história. Ó, o Anderson Carvalho, Nicola, para você, quem é o favorito para ganhar a Libertadores? Flamengo e Palmeiras. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você que gosta desse tipo de conteúdo. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Combinado? Rapaziada, amanhã tem jogo do maior clube do Brasil, né, que é o Verdão. E chega aqui pra gente aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui.